As origens pós-glaciais e as tribos Suiones, 8.000 a.C. a 800 depois de Cristo. Há milênios, sob o peso de quilômetros de gelo, o que hoje chamamos de Suécia era um deserto branco e inabitável. Conforme o clima esquentava e as geleiras recuavam, a vida pulsava de volta. Caçadores-coletores seguiram as manadas de renas, fundando os primeiros assentamentos em solo escandinavo. Com o fim da Era da Pedra, o bronze trouxe ferramentas e as primeiras gravuras rupestres, que já mostravam a obsessão desse povo pelo mar. Mas foi o ferro que forjou a identidade nórdica. No primeiro século, o historiador romano Tácito documentou a existência dos Suiones, descrevendo-os como uma nação poderosa, famosa por suas frotas de barcos de proas duplas e por um respeito quase sagrado à autoridade centralizada. Enquanto o resto da Europa enfrentava o colapso de impérios, no norte, as tribos Svear e Getar consolidavam seus domínios. A região de Uppsala tornou-se o coração espiritual e político, onde reis lendários e ritos pagãos pavimentavam o caminho para a unificação definitiva. Aqui nasceu o conceito de Svearrika, o reino dos suecos. Uma terra forjada no gelo e temperada no metal, pronta para romper as fronteiras do Báltico e reescrever o destino do continente europeu por séculos. A Era Viking, expansão para o leste, 800-1050. Enquanto a história popular ocidental foca intensamente nos vikings que aterrorizaram as costas da Inglaterra e da França, uma saga fundamentalmente diferente e de imenso impacto geopolítico se desenrolava no leste. Os nórdicos suecos não voltaram seus olhos para o vasto e imprevisível abismo do Oceano Atlântico. Em vez disso, eles enxergaram uma oportunidade incalculável no complexo labirinto de rios do continente eurasiático. Conhecidos no leste como varanjanos ou o formidável povo Rus, esses guerreiros não eram apenas piratas marítimos, eram mercadores implacáveis e arquitetos de uma logística militar brutal. Navegando pelas águas gélidas do Mar Báltico, eles arrastavam seus navios de calado raso por terra firme para alcançar os caudalosos rios Volga e Dnieper. Forjaram artérias comerciais de sangue e aço que conectavam o norte congelado aos centros de riqueza mais avançados do mundo. Suas frotas penetraram o continente até alcançar os mercados resplandecentes de Constantinopla, a capital de ferro do Império Bizantino, e os califados islâmicos no Oriente Médio. Eles trocavam peles, âmbar e escravos capturados em batalha por quantidades maciças de prata árabe reluzente e sedas finas. O impacto histórico dessa expansão mudou a civilização europeia. No século IX, sob a liderança do chefe Rurik, esses suecos subjugaram as tribos eslavas e fundaram fortalezas comerciais sólidas. Dessas bases de poder econômico e militar, germinou o primeiro grande estado organizado daquela região, a temida Rus de Kiev. É um fato inegável que a própria palavra Rússia deriva diretamente dessa impiedosa elite nórdica. Na Suécia, a prata estrangeira inundou o território, financiando exércitos e enriquecendo os clãs. As pedras rúnicas erguidas na paisagem gelada ainda relatam contos cravados em pedra sobre guerreiros que desafiaram os limites do mundo conhecido e voltaram banhados em riqueza. A astúcia logística e o metal dessa época forjaram o DNA sueco, consolidando o poder absoluto nas mãos de líderes implacáveis, abrindo o espaço político perfeito para a brutal centralização cristã que logo esmagaria os velhos deuses e alteraria o norte europeu e toda a sua essência. Com o fim das navegações vikings, a Suécia mergulhou em uma nova era. Os velhos deuses nórdicos começaram a perder espaço para a cruz. A chegada do cristianismo católico não foi apenas uma mudança de fé, mas uma verdadeira reforma política.
Onde antes mandavam os clãs e as vinganças de sangue, agora o rei tentava colocar ordem na casa. O batismo dos líderes facilitava alianças com o resto da Europa e trazia o apoio da igreja para organizar o governo. Foi um tempo de mão pesada para unificar o território sob um único comando. Surgiram os primeiros grandes conjuntos de leis, que valiam para todos, e a sociedade foi dividida em 4 grupos claros: a nobreza, o clero, o povo da cidade e os camponeses. Essa organização tirou o país do caos tribal e montou o esqueleto do que seria a nação sueca. Foi o começo de um estado que parava de olhar apenas para o mar e passava a cuidar das suas fronteiras e das suas próprias regras internas, preparando o terreno para os séculos seguintes. A União de Kalmar, sob o domínio dinamarquês, 1397-1523. No final do século XIV, a Suécia entrou em um acordo difícil chamado União de Kalmar. A ideia era unir Suécia, Noruega e Dinamarca sob uma única coroa para ficarem mais fortes. Mas na prática, quem mandava em tudo era a Dinamarca. Para os suecos, isso virou um problema que durou mais de 100 anos. O clima ficou muito pesado. De um lado, nobres suecos que queriam independência. Do outro, reis dinamarqueses que não abriam mão do controle e dos impostos. A tensão explodiu de vez no famoso Banho de Sangue de Estocolmo, em 1520. O rei dinamarquês Cristiano II mandou executar dezenas de líderes suecos em praça pública, achando que isso acabaria com a revolta de uma vez por todas. Ele errou feio. Esse massacre foi o empurrão que faltava para o povo perder o medo e se unir. A humilhação virou fúria, e a Suécia percebeu que precisava de um líder próprio para expulsar os vizinhos e, finalmente, ser dona do seu destino. Gustavo Vasa e o nascimento do Estado moderno, 1523-1611. Gustavo Vasa foi o homem que mudou o destino da Suécia para sempre. Após escapar do terrível massacre de Estocolmo, ele não se deu por vencido. Fugiu para as montanhas e convenceu os camponeses de que era hora de lutar pela liberdade. Em 1523, foi coroado rei, encerrando o domínio dinamarquês e fundando a Suécia que conhecemos hoje. Mas ser rei era apenas o começo. Ele queria um estado forte. Vasa foi implacável. Rompeu com a Igreja Católica, adotou a reforma protestante e confiscou as vastas riquezas e terras do clero para encher os cofres do governo e pagar dívidas de guerra. Ele também acabou com o sistema onde os nobres escolhiam o rei, tornando a monarquia hereditária para manter o poder em sua família. Com uma administração centralizada e mão de ferro, transformou províncias rebeldes em um reino organizado e respeitado. Gustavo Vasa não foi apenas um libertador, mas o arquiteto que desenhou a base sólida sobre a qual todo o futuro da nação seria construído com firmeza. Ele foi o verdadeiro pai da pátria, o homem que tirou o país do caos para criar uma potência moderna no norte europeu. Stormaktstiden, a Era de Ouro Militar, 1611-1721. No século XVII, a Suécia deixou de ser apenas um reino isolado no norte para se tornar uma das maiores máquinas de guerra da Europa. Este período, conhecido como a Era de Ouro Militar, foi marcado pelo domínio total do Mar Báltico. Sob o comando de Gustavo Adolfo, considerado o pai da guerra moderna, o exército sueco foi revolucionado por completo. Ele não queria apenas quantidade, mas agilidade e poder de fogo real. Suas tropas eram treinadas para atacar com uma velocidade e coordenação que nenhum outro país conseguia acompanhar na época. A Suécia mergulhou de cabeça na Guerra dos 30 Anos, não apenas por questões religiosas, mas para garantir que ninguém mais mandasse no comércio e na política da região.
O país se tornou tão forte que o Mar Báltico virou, na prática, um lago privado dos suecos. O ferro das minas se transformava em canhões pesados e a organização eficiente do Estado permitia manter exércitos enormes, lutando muito longe de casa por anos. No entanto, esse poder absoluto tinha um preço alto. O Império vivia para a guerra e pela glória das conquistas. Anos depois, o jovem rei Carlos XII tentou manter essa posição à força, enfrentando vizinhos poderosos como a Rússia. Mas o fôlego do país finalmente acabou. Após décadas de vitórias brilhantes, a derrota na Batalha de Poltava marcou o início do fim. O gigante do norte gastou todas as suas energias, deixando para trás um rastro de glória militar, mas também um povo exausto, que precisaria aprender a viver sem o antigo título de grande império. A Era da Liberdade e o Iluminismo Sueco, 1719 a 1772. Após a queda do Império, a Suécia mudou o jogo. O rei perdeu o poder absoluto e quem passou a mandar foi o parlamento. Esse tempo ficou conhecido como a Era da Liberdade. Foi uma fase de muita briga política entre grupos rivais, mas também de grandes avanços na ciência, como os trabalhos de Linneu. A Suécia deixava as guerras de lado para tentar se organizar melhor por dentro de si. A ascensão da dinastia Bernadotte e a neutralidade, 1810 a 1900. No começo do século XIX, a Suécia estava em um momento crítico. Tinha acabado de perder a Finlândia para a Rússia e precisava se reinventar. Foi quando aconteceu algo bem inusitado. Os suecos convidaram um marechal francês de Napoleão, chamado Jean-Baptiste Bernadotte, para ser o novo rei. Ele assumiu com o nome de Carlos XIV João e trouxe uma visão totalmente nova. Em vez de continuar gastando sangue e dinheiro em guerras sem fim pela Europa, ele decidiu que a Suécia deveria focar em si mesma. Ele percebeu que o país não tinha mais forças para ser um império militar, e em 1814, após uma rápida campanha contra a Noruega para formar uma união, ele declarou que a Suécia seria neutra em conflitos estrangeiros. Essa decisão foi um divisor de águas. Pela primeira vez em séculos, o camponês sueco podia plantar sem medo de ser convocado para morrer em uma frente de batalha distante. O governo parou de investir apenas em canhões e começou a olhar para estradas, canais e para a organização interna. Essa paz planejada pela nova dinastia Bernadotte criou um ambiente de estabilidade que o país nunca tinha visto. Sem o peso das guerras, a Suécia começou a juntar forças e a preparar o terreno para as mudanças que viriam com a indústria, provando que, às vezes, o maior passo para a riqueza é saber a hora de parar de lutar. A Grande Fome e o Êxodo Sueco, 1850, 1870. Na metade do século XIX, a Suécia era um cenário de desespero absoluto. Enquanto outras nações europeias começavam a colher os primeiros frutos da modernidade, o povo sueco enfrentava uma realidade medieval e cruel. O solo, castigado por invernos rigorosos e verões curtos, simplesmente parou de entregar o sustento. Imagine agora o silêncio agonizante de uma casa onde não há absolutamente nada para comer. Para enganar a fome que corroía o estômago, as famílias camponesas eram obrigadas a triturar a casca interna das árvores, misturando esse pó amargo e fibroso com o pouco que restava de farinha para assar o chamado pão de casca. Era uma tentativa desesperada de manter o corpo funcionando, um alimento quase sem nutrientes que apenas preenchia o vazio físico, mas não alimentava a alma. Economicamente, o país estava no fundo do poço. O produto interno bruto por habitante era um dos menores de toda a Europa, evidenciando uma pobreza sistêmica. Para ganhar o mínimo necessário para a subsistência, um trabalhador rural enfrentava jornadas brutais que duravam de 14 a 16 horas por dia, sob sol ou neve. O salário médio era tão insignificante que
que após uma semana inteira de suor e trabalho pesado, mal era possível comprar alguns quilos de grãos básicos e um pouco de sal. Carne, leite ou roupas novas eram luxos impossíveis de alcançar para a imensa maioria daquela população sofrida. O desespero atingiu o limite crítico durante a grande fome do final da década de 60. Foi o estalo final. Sem esperança e vendo seus filhos definharem diante de seus olhos, cerca de 1,5 milhão de pessoas tomaram a decisão mais dolorosa de suas vidas: abandonar tudo o que conheciam. Vilas inteiras ficaram desertas. Pais e mães vendiam o pouco que possuíam para pagar uma passagem de navio rumo ao desconhecido. O êxodo em massa para os Estados Unidos não era uma busca por aventura, mas uma fuga desesperada da morte certa. Partir significava dizer um adeus definitivo à terra dos antepassados, levando apenas a roupa do corpo e uma vontade inabalável de sobreviver. A Suécia estava sangrando seu próprio povo, perdendo quase 1/3 da população para o mar, em um capítulo onde a única liberdade que restava era a de fugir para não morrer. A Era Gripenstedt e o Milagre Liberal, 1870 a 1950. Enquanto 1,5 milhão de suecos fugiam para não morrer, aqueles que ficaram testemunharam uma das transformações mais radicais da história moderna. O arquiteto dessa mudança foi Johan August Gripenstedt, o ministro das Finanças que decidiu que a única forma de salvar a nação não era dando mais poder ao governo, mas devolvendo o poder às mãos do povo. Ele entendeu perfeitamente que a pobreza não era um destino, mas uma consequência direta de um sistema travado. A dose inicial foi amarga e desafiadora. Gripenstedt removeu todas as proteções estatais, eliminou de vez as corporações de ofício que impediam a livre iniciativa e abriu os portos suecos para o comércio livre com o mundo inteiro. No começo, houve muito medo e incerteza. Sem o suposto abraço do Estado, o indivíduo estava por conta própria. Mas foi justamente essa responsabilidade que despertou o gênio adormecido da Suécia. Livre das amarras burocráticas, a criatividade sueca explodiu de forma avassaladora. Onde antes havia apenas campos secos e famílias desesperadas, surgiram fábricas modernas e uma malha ferroviária imensa. Foi nesta era de liberdade total que nasceram os pilares que sustentam o país até hoje. O investimento privado em infraestrutura conectou o país de ponta a ponta, permitindo que o progresso chegasse às vilas mais isoladas. Alfred Nobel inventou a dinamite. Empresas como a Ericsson e a Volvo começaram a dar seus primeiros passos. A indústria de madeira e minério de ferro passou a alimentar o desenvolvimento mundial. Não havia um governo ditando o que produzir ou como inovar. Havia apenas pessoas comuns buscando melhorar de vida. O Estado era quase invisível, e isso foi o maior combustível para o progresso. Enquanto o governo arrecadava apenas 5% de tudo o que era produzido, uma marca impressionante de baixa tributação, o capital sobrava no bolso de quem trabalhava e investia. Os resultados dessa liberdade econômica foram doces e transformadores em um nível quase inacreditável para a época. Entre 1870 e 1950, a renda média do cidadão sueco multiplicou-se por 8. Aquele camponês que antes moía a casca de árvore para fazer pão, agora via seus filhos estudarem e prosperarem em um país rico. A estatística mais emocionante, porém, não estava nos cofres das grandes empresas, mas no tempo de vida das pessoas. Em poucas décadas, a expectativa de vida deu um salto gigantesco, subindo de 45 para 71 anos. A tragédia da mortalidade infantil, que antes ceifava a vida de 22 em cada 100 crianças, desabou para apenas 2%. A Suécia não estava apenas crescendo, ela estava se tornando uma potência global respeitada. Em 1950, o país que antes estava no fundo do poço econômico alcançava o posto de 4ª maior economia do planeta. E tudo isso aconteceu sem grandes programas estatais de redistribuição, mas sim através da acumulação honesta de capital e da produtividade real.
O milagre sueco não foi um golpe de sorte, mas a prova viva de que quando um povo é deixado em liberdade para criar, investir e lucrar, a riqueza transborda para todos. Foi a era onde a Suécia provou ao mundo que a liberdade individual é o único caminho real para transformar a miséria em dignidade. O Folkhemmet e o peso do Estado, 1950-1990. Com os cofres transbordando, graças a décadas de liberdade e crescimento sem precedentes, a Suécia decidiu trilhar um novo caminho. O conceito de Folkhemmet, ou a Casa do Povo, transformou-se de um ideal romântico em um projeto estatal colossal. A ideia parecia nobre e sedutora. O governo agiria como um pai zeloso, cuidando de cada cidadão do berço ao túmulo, garantindo que ninguém ficasse para trás. No entanto, o que muitos ignoravam era que esse luxuoso banquete social só era possível porque a conta já havia sido paga pelos anos de capitalismo vigoroso de Gripenstedt. A partir da década de 50, o Estado começou a expandir seus tentáculos sobre a sociedade de forma acelerada. Onde antes reinava a iniciativa privada e os impostos de apenas 5%, surgiu uma burocracia cada vez mais densa e exigente. Para sustentar o vasto sistema de bem-estar social, a carga tributária disparou, passando a confiscar fatias cada vez maiores do suor de quem produzia. O governo não se limitava mais a prover o básico, ele passou a ditar as regras do mercado, a intervir em setores estratégicos e a desencorajar a acumulação de capital individual, que havia feito o país prosperar. A mensagem implícita era clara: o Estado sabia melhor como gastar o seu dinheiro do que você mesmo. Durante algum tempo, a inércia do sucesso anterior manteve a ilusão de que o sistema era infalível. A Suécia exibia serviços públicos impecáveis e uma igualdade social invejável, mas o motor da inovação começava a engasgar. Com impostos punitivos sobre o lucro e o sucesso, os grandes empreendedores e as mentes brilhantes começaram a perder o incentivo para arriscar. A produtividade, que antes era o orgulho nacional, entrou em um declínio lento e silencioso. O país, que em 1950 era a quarta maior economia do mundo, via sua posição global escorregar década após década. Nos anos 70 e 80, o peso do Estado tornou-se sufocante. A inflação subiu, o desemprego, oculto por empregos estatais, cresceu e a dívida pública começou a dar sinais de alerta. O sistema de proteção social, desenhado para ser uma rede de segurança, havia se tornado uma gaiola dourada que impedia o voo dos mais ambiciosos. A Suécia estava gastando mais do que produzia, vivendo de glórias passadas, enquanto o presente se tornava estagnado e burocrático. O Folkhemmet havia entregado segurança, mas ao custo da vitalidade econômica e da liberdade de escolha. O banquete estava chegando ao fim, e o país estava prestes a descobrir, da maneira mais dura, que não existe almoço grátis quando o Estado decide se tornar o dono da cozinha. A crise dos anos 90 e a reabertura econômica, 1990-2010. A conta finalmente chegou. No início da década de 90, a ilusão de que o Estado poderia sustentar tudo sem consequências desabou como um castelo de cartas. A Suécia enfrentou sua pior crise econômica desde a Grande Depressão. O mercado imobiliário implodiu, bancos ficaram à beira da falência e o desemprego, que antes era escondido por cargos públicos, explodiu na cara da sociedade. A situação ficou tão desesperadora que o Banco Central Sueco chegou a elevar a taxa de juros para inacreditáveis 500% ao ano, numa tentativa frustrada de salvar a moeda nacional. Foi o ponto de ruptura. O povo percebeu que o modelo de bem-estar social, da forma como estava sendo gerido, havia se tornado um peso insuportável que estava afogando o país na estagnação. O que aconteceu em seguida é uma das lições mais importantes da economia moderna. Diferente do que muitos imaginam, a Suécia não se salvou com mais intervenção estatal, mas sim com uma dose cavalar de liberdade econômica. O país teve a coragem de admitir que o caminho anterior era um erro e iniciou uma reforma profunda. O governo começou a se retirar de áreas onde nunca deveria ter entrado. Empresas estatais foram privatizadas, mercados foram desregulamentados e o monopólio do governo sobre serviços essenciais foi quebrado.
Uma das mudanças mais ousadas foi a introdução do sistema de vouchers na educação, permitindo que as famílias escolhessem livremente onde seus filhos iriam estudar, gerando concorrência e eficiência entre escolas públicas e privadas. Na saúde, o setor privado foi convidado a competir, trazendo inovação e reduzindo as filas intermináveis que o modelo antigo havia criado. O governo também impôs limites rígidos aos seus próprios gastos e cortou impostos sobre empresas e investimentos para atrair o capital que havia fugido décadas antes. Essa reabertura não foi apenas uma reforma técnica, foi um retorno às raízes que fizeram a Suécia ser grande na era de Gripenstedt. O país parou de punir o sucesso e passou a incentivá-lo. O resultado desse choque de liberdade foi um renascimento tecnológico e criativo sem precedentes. A Suécia se transformou em um berço para gigantes da tecnologia e inovação, provando que a prosperidade real floresce quando o Estado sai da frente e deixa o indivíduo criar. Ao abraçar novamente o livre mercado, a Suécia não apenas salvou sua economia da ruína total, mas garantiu os recursos necessários para manter um sistema de proteção social que agora era sustentável, porque era financiado por uma economia que voltou a produzir riqueza de verdade, e não apenas a consumir o que já existia no passado. A Suécia contemporânea. Desafios de segurança e integração. 2010, presente. Hoje, a Suécia vive o resultado direto das grandes escolhas que fizemos ao longo dos séculos. Por um lado, o país se consolidou como uma potência tecnológica global. Nomes como Spotify e Klarna não surgiram por acaso, mas porque a abertura econômica dos anos 90 permitiu que o talento individual voltasse a brilhar, sem as travas do governo. O país é um dos líderes em inovação, provando que a liberdade é o melhor adubo para a riqueza. No entanto, esse sucesso convive com desafios sociais e de segurança que antes pareciam impossíveis. A histórica neutralidade sueca chegou ao fim com a entrada na OTAN, uma decisão forçada por um cenário mundial cada vez mais instável e perigoso. Internamente, o país enfrenta o difícil teste da integração social e o aumento da violência urbana, problemas que exigem soluções reais e menos ideológicas. O modelo de bem-estar social ainda existe, mas com uma lição aprendida. Ele só sobrevive se a economia for livre e produtiva. A Suécia contemporânea é um laboratório que nos ensina que a prosperidade nunca está garantida. Ela exige o equilíbrio constante entre a liberdade que gera recursos e a responsabilidade de proteger a nação. É o encerramento de um ciclo histórico, onde o aprendizado com os erros do passado serve de guia para um futuro que ainda está sendo escrito com coragem e realismo. Se você chegou até o final deste documentário, seu apoio é fundamental. Por favor, deixe seu like agora e se inscreva no Capital Nation para não perder as próximas grandes histórias da economia mundial. Estou deixando um vídeo sugerido aqui na tela que complementa perfeitamente tudo o que vimos hoje. Muito obrigado pela sua audiência e por nos ajudar. Nos vemos em breve. Até logo.